Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar mais um bocadinho da imigração e depois vamos para a jurisprudência italiana. o, o que vos prometi há pouco. Pois, o que eu tenho aqui é que o Chega vence os dois círculos eleitorais fora de Portugal, tanto o círculo eleitoral da Europa como fora dela, passando a ser a segunda força política em Portugal. Quando se conseguiram, o Chega conseguiu 92.192 votos, mais de 26%, e conseguiu, como eu vos disse há pouco, ter mais 2 deputados, tem 60 agora. A AD ficou em segundo lugar, ou seja, PS e CDS, com 16% dos votos, constitui uma votação de 56 mil votos. Também elegeram 2 deputados. E recuperaram um ao Partido Socialista. Atenção, a AD ganhou mais um deputado ao Partido Socialista. Coitado. O PS fica no terceiro lugar com 13% dos votos, 47.963 votos, e pela primeira vez na democracia não elege qualquer deputado dos círculos eleitorais fora de Portugal, nem dentro da Europa, nem fora da Europa. O círculo eleitoral da Europa e fora da Europa é como são os dois categorizados. Ninguém da imigração portuguesa gosta, os famosos estrangeirados, os expats, gosta dos socialistas, dos comunas e companhia limitada. A Iniciativa Liberal ficou em quarto lugar, com mais de 8 mil votos. O Livre é a quinta força política. Eu já vos disse que o Rui Tavares é bom porque é um intelectual e as pessoas confiam nos intelectuais. Conseguiu 6 mil votos com 1,88% da votação. Registrou-se ainda 113 mil votos nulos e que são 32% da votação no final. Ou seja, votos nulos foram maiores que a percentagem que o Chega teve de votação. O Chega teve 26% e os votos nulos foram 32%. E esta é. O André Ventura diz que foi uma mudança simples de regime e tal, uma transição que o povo está cansado dos 50 anos e tal, aquela coisa que a gente já sabe dos 50 anos. Eu não concordo com os 50 anos, eu prefiro que seja 30, porque o Sá Carneiro, Pessoa Cavaco Silva, Freitas do Amaral e outros afins fizeram um bom trabalho. Quem não fez bom trabalho foi Guterres, Costa e Sócrates, como a gente já falou muitas vezes. Mas pronto, o André Ventura gosta muito de dizer os 50 anos, porque quer cortar com o regime pós-abril. Eu não tenho esse entendimento, eu prefiro cortar com o regime pós-socialismo. Se o André Ventura é nacionalista, se eu sou nacionalista, não sou, nunca fui, nem nunca serei. Eu gosto muito de Fernando Pessoa e de Camões e de Eça de Queiroz, de Almeida Garrett e de Amado Negreiros e de Virgílio Ferreira e de Camilo Castelo Branco, até de Quental, conheço-os todos, li-os todos, mas gosto muito mais de aprender com Dostoiévski, com Shakespeare, com Kafka, com Proust, com Dante. Porquê? É muito fácil os senhores estarem na vossa cultura e dizerem que são os maiores. Porque é a vossa cultura de berço, quer dizer, é o que conhecem, é o vosso cantinho, é o vosso quintal. É muito mais um verdadeiro culto, uma pessoa verdadeiramente culta e intelectualmente estruturada é quem conhece o território não confortável, não o vosso quintal, como dizia o Sócrates, filósofo, claro. Não sou nem cidadão nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. E o Santo Agostinho dizia a mesma coisa. O mundo é um livro, quem fica em casa só lê uma página. Essas pessoas que se baseiam muito, isso vê-se muito nas sociedades multiculturais, aquela obsessão com o feudo. Se eu cito um filósofo russo, tem que ser russo. Se eu cito um poeta alemão, tem que ser alemão. Esse nacionalismo bacoco não é nem de perto nem de longe o que eu vi. O José Luís mandou-me coisas que na internet a insultarem o coitado do Marcos, o deputado brasileiro. Pois, quer dizer, por ser brasileiro, não é? O nacionalismo, e vi isso várias vezes. Isto é um partido nacionalista, o que é isto? Os estrangeiros virem para aqui dizer isto, aquilo e aquilo outro.
Houve um Dias eleito pelo Chega do Ciclo da Europa, o José Dias, e pronto, não sou eu, é outro Dias, é o primo. É um homem já de uma certa idade, não conheço o currículo, mas pronto, posso depois tentar aqui chegar às informações deles se os senhores quiserem saber, mas foi uma tarefa infinita que o Chega deu aos seus adversários em termos de pessoas fora de Portugal, especialmente nos países mais interessantes, como por exemplo Luxemburgo. Estou farto de dizer, se eu virei à direita quando saí de Portugal, da Europa, virei porque é normal que as pessoas que tenham sucesso pensem sempre no registro financeiro, quer dizer, e a esquerda não é amiga dos negócios, não é amiga da liberdade económica, também não bloqueia tanto como a extrema-direita diz, não é? Nos dias de hoje, mas está sempre a atacar os ricos, os lavradores, os latifundiários, está sempre a atacar o grande capital, a taxar os milionários e os bilionários. Singapura cada vez se torna mais o destino dos bilionários, porque eles sentem-se lá muito bem, porque são muito pouco tributados, mais que o Mónaco, interessantemente, porque o Mónaco é tão pequenino que aquilo já não dá quase para nada, para estar lá ninguém, quer dizer, tem que ir lá para o quintal do Príncipe Alberto. Aquilo é muito pequenino, quer dizer, e Singapura é maior, não é? Uma cidade-estado muito maior. E o pessoal, e como é um hub, que o pessoal vai para todo lado, há muita gente que os bilionários têm crescido cada vez mais em Singapura, Singapura tem-se cada vez tornado mais o destino dos muito ricos, substituindo os destinos tradicionais. Ou seja, Singapura está mesmo lá em cima em termos de preferência dos muito ricos, porque é muito segura e é muito amiga do grande capital financeiro. Eles gostam dos ricos. É como o hotel a falar com o Olaf Palme: nós acabamos com os ricos, e ele disse: nós acabamos com os pobres. O hotel era o que a gente sabe, não é? Bom, vamos para a matéria. Eu disse que ia ser um videozinho mais longo de matéria agora, por isso vamos a fazer. Não vou fazer 1h30. Pronto, como eu falei pouco agora, mais meia horinha. Pronto, não fica assim muito longo. Mais meia horinha de matéria. Acho que dá para ir para a minha bateria não acabar, que estou sempre aqui a ver as luzes, isto de um lado para o outro, não percebo o que é que os telemóveis com as luzes. As baterias, como eu estou com a cobertura, é o sensor da câmera, não é? Este é o telemóvel antigo, o antigo é sempre mais sensível. Por isso, vamos para a matéria. A jurisprudência italiana. Há bocado ficámos no Carlo Frederico Grosso, né? A revisão do Código Penal italiano, desde 94, que era o Código Penal de 1930 do Sr. Benito, não é? Como sabem, tínhamos ficado aí. Deixem-me cá abrir a tese. E vamos então, espero eu que esteja no mesmo sítio. Não, está cá mais por cima. Eu mudo telemóveis e mal. Exatamente, ficamos aqui. E esta é a nota de rodapé. Processo de revisão desde outubro de 98, não 94, 98, do Código Penal italiano de 1930, como eu vos disse, mas não é de 94, é de 98. Está em revisão desde 1998, por Carlo Federico Grosso, como eu vos disse. Então, vamos para o corpo do texto. Já vos disse aqui a nota, muito longa, como é típico das minhas notas, coitado dos argumentos. Por isso, vamos lá ver o que é que a jurisprudência italiana diz desta coisa, das perturbações da personalidade. É que até o próprio articulado da lei fala de perturbações da personalidade, distúrbios da personalidade, anomalias, enfermidades, vícios parciais de mente. Quer dizer, a terminologia é complexa, eu compreendo que os senhores estejam um bocadinho confusos às vezes. Como referimos, este acórdão não é todo um caso isolado. O acórdão que estamos a falar, os senhores têm que seguir os vídeos taco a taco.
foi o córdão da doutora juiz desembargadora Ana Sebastião, ok? Que se falou da perturbação do estado de limite e tal, e por aí adiante. Em que havia um arguido que tinha sido declarado inimputável num processo, mas depois foi completamente responsabilidade do judico-opinamento no outro processo. Não nenhuma dúvida existindo quanto à sua imputabilidade. Ou seja, tinha sido um arguido, a mesma pessoa foi declarada inimputável no outro processo, mas neste processo da doutora juiz desembargadora Ana Sebastião, em que foi diagnosticado com perturbação do estado de limite da personalidade, uma perturbação da personalidade, neste acórdão foi declarado completamente imputável. E isto é que é o problema das perturbações da personalidade, fundamentalmente, é que é imputável ou é inimputável. Quer dizer, estão sempre muito na dúvida os doutores juízes e os clínicos também, cá para nós. Por isso, como referimos, este acórdão da doutora juíza desembargadora Ana Sebastião não é de todo um caso isolado em termos das dificuldades que em sede processual penal as perturbações da personalidade promovem para a efetiva aferição da imputabilidade ou inimputabilidade ou imputabilidade diminuída. Ou seja, ou é imputável, ou é inimputável, ou é imputável diminuído. O imputável diminuído ou semi-imputável é o tal artigo 20, número 2 do Código Penal Português, que dá tanta dor de cabeça aos juízes e aos clínicos em geral, que trabalham com o direito. De um sujeito que, padecendo de anomalia psíquica, é agente de um crime. Teceremos de seguida algumas considerações sobre o modo como a jurisprudência italiana resolveu, e coloco isto em itálico, este mesmo exato problema, agora aduzido na jurisprudência portuguesa. Sublinhamos que a jurisprudência portuguesa analisada compreende acórdãos anteriores e posteriores ao acórdão de 2005, absolutamente inovador da jurisprudência italiana, que de seguida explicitamos. Por esta mesma razão, não foi arbitrária a escolha dos 3 supra-referidos acórdãos, um dos quais, na nota anterior, que são o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de julho de 92, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de dezembro de 2002 e Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, o tal da doutora juiz desembargadora Ana Sebastião, 19 de dezembro de 2008, os quais são paradigmáticos da nossa jurisprudência. Depois devo-vos aqui toda a jurisprudência cidadã nos tribunais portugueses e vamos agora avançar. Com efeito, para a recente jurisprudência italiana, o problema da inimputabilidade consiste em determinar se e em que medida as perturbações da personalidade podem influenciar a capacidade de entender ou querer, tipificada no artigo 88 do Código Penal italiano, o qual é consonante com o artigo 20 do Código Penal português, do sujeito agente de um crime e constituir assim causa idónea para o estabelecimento da respectiva inimputabilidade. Esta questão foi tratada extensamente pelo Pleno das secções criminais da Suprema Corte di Cassazione italiana. Está bom assim o sotaque? Muito obrigado. Na decisão de 8 de março de 2005, exatamente há 20 anos. Conferire Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite Penale, sentenza 25 de janeiro de 2005, 8 de março de 2005, número 9163. Ultrapassando as particulares dificuldades da indeterminação subsumidas ao conceito de enfermidade, voltamos à determinação, à densificação, à clareza da norma, que o princípio de legalidade tipificado no artigo 1º do Código Penal realmente pede, mas os legisladores, o professor Eduardo Correia optou por um conceito aberto, como sabem, e os alemães, no parágrafo 20, por um conceito um bocadinho mais fechado, e os italianos, os senhores vão ver o que é que eles fizeram. Segundo o artigo 88 do Código Penal italiano,
é inimputável aquele que, no momento em que cometeu o facto, se encontrava por enfermidade num estado mental excludente da sua capacidade de entender ou de querer. Entender, cognição, querer, volição. O famoso livre-arbítrio, não é? Estamos sempre nisto. Mas, claro que os maluquinhos e isto, aquilo e aquilo outro vêm para as redes sociais com certezas absolutas acerca do livre-arbítrio. Ora, os homens que fazem o direito penal, há séculos que andam nisto, não têm nenhuma solução, mas o pessoal do livre-arbítrio, o pessoal da internet é que sabe, as redes sociais são as maiores mentes que eu já uma vez vi. Aliás, o Mozart, o Sigmund Freud, o Aristóteles e o Leibniz são uns tontos com estas mentes iluminadas que se vê nas redes sociais. O artigo 89, por seu turno, refere-se ao vício parcial de mente. Não é da mente, é de mente. De espaço-mente. Dispondo que aquele que no momento em que cometeu o facto se encontrava por enfermidade num estado de mente suscetível de diminuir grandemente, sem excluí-la, a capacidade de entender ou de querer. É criminalmente responsável, mas a pena é diminuída. Ou seja, o artigo 89 do Código Penal italiano é o nosso artigo 20, número 2. O artigo 88 do Código Penal italiano é o nosso artigo 20, número 1, número 3, número 4. Os italianos dividiram em 2 artigos diferentes. Os portugueses e os alemães num só artigo. Enquanto que os alemães têm 4 categorias da perturbação, o Código Penal português só tem uma, a anomalia psíquica. E os italianos têm 2, enfermidade e vício parcial de mente. Os alemães é um artigo, um parágrafo do Código Penal, mas tem 4. Ou seja, são mais determinados, são mais densificados na norma que os italianos são, do ponto de vista quantitativo, sim. Do ponto de vista qualitativo, não necessariamente. Porque os alemães continuam com algumas dúvidas acerca da inimputabilidade, porque apesar de tentarem determinar a norma, não se esqueçam que o Código Penal alemão é de 75, ou seja, o nosso Código Penal é de 82. O legislador, na redação final, podia ter completamente adotado as 4 categorias do Código Penal alemão. Não, baseou-se no Código Penal alemão, é verdade, até o número é o mesmo, parágrafo 20 do Código Penal alemão foi para o artigo 20 do Código Penal português, mas as formulações abertas e tal, do Kurt Schneider, o Código Penal português foi mais para o Schneider do que para o Roxy. Tentou ter uma formulação aberta por completo, que o professor Schneider tanto defendia, o psiquiatra. Ou seja, porque não queriam entrar nos problemas que o professor Eduardo Correia falou acerca do Código Penal francês, que era de 1804, que no seu artigo 64 falava de loucura, e só foi substituído pelo artigo 122, número 1, do Código Penal de 1994. Ou seja, tínhamos um Código de Napoleão até 1994, 190 anos, a falar-se de inimputabilidade em França como loucura, completamente desfasado, de uma fórmula completamente, não é aberta, é completamente vaga, não é? E então, foi por isso que o professor Eduardo Correia tomou essa opção, a meu ver, muito, muito acertadamente, porque os alemães têm 4 possíveis tipos de perturbação mental, não é? Mas o último tipo é uma cláusula residual aberta. A primeira é a perturbação psíquica doentia, a segunda é a perturbação profunda da consciência, a terceira é a fraqueza do espírito, diminuição mental, e a quarta que é outra grave anomalia psíquica. Ou seja, o Código Penal português foi buscar o Schneider na sua ideia, o articulado da lei no Código Penal alemão foi só a anomalia psíquica do 4º tipo de perturbação mental. Eles foram buscar a cláusula residual aberta, não a fechada, não a densificada, não a determinada, ou seja, a indeterminada. Percebem? A não densificada, cláusula residual aberta, que é outra grave anomalia psíquica. No caso do Código Penal alemão, no caso do Código Penal português, anomalia psíquica, inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Já vos disse isto 50 vezes. Isto é o que está no parágrafo 20 do Código Penal alemão
E o parágrafo, e o artigo 20 do Código Penal português só diz inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. O Código Penal alemão, pela última vez, para ver se os juízes metem nessa cabeça, não fala de perturbação da personalidade, fala de perturbações mentais, ok? Perturbação psíquica doentia, perturbação profunda da consciência, fraqueza de espírito, diminuição mental, que poderia ser aqui a semi-imperturbabilidade diminuída, diminuição mental, não tanto, mas não é um artigo 20 número 2 do Código Penal, nem o artigo 89 do Código Penal italiano, aqui a fraqueza de espírito ou diminuição mental do parágrafo 20 do Código Penal alemão, não é, parece, mas não é, mas pode ser interpretado dessa maneira, os juízes na jurisprudência alemã não costumam fazer. E é o quarto tipo de perturbação mental, como eu já vos disse, outra grave anomalia psíquica. Já vos disse isto 50 vezes, mas pronto, os senhores, enfim, bolas, as mentes iluminadas, até para decorar de coisas tão simples, bem, não são simples, mas quer dizer, digo-vos tanta vez, quer dizer, está para perceber, não é? Por isso, voltando ao meu contexto, porque senão nunca mais saio daqui, porque eu lembro e depois eu só estou aqui porque estou a estar em voz alta com o senhor, porque senão nem estava aqui a falar, por acaso tentar-me jeito. Ou seja, o artigo 89, como eu já vos disse, é o tal 20 número 2 do Código Penal português, o artigo 89 do Código Penal italiano, porque fala realmente de num estado de mente suscetível de diminuir grandemente, sem excluí-la a capacidade de entender ou de querer. É criminalmente responsável, mas a pena é diminuída. Ou seja, o artigo 89 do Código Penal italiano é mesmo o artigo 20 número 2 do Código Penal português. Já não se pode dizer o mesmo com o quarto tipo, a cláusula residual aberta do parágrafo 20 do Código Penal alemão, porque é outra... peço desculpa. O quarto tipo é grave anomalia psíquica, não é esse, é o terceiro tipo, que é a fraqueza de espírito. Que realmente os alemães, como são muito cuidadosos com a linguagem, eles colocam entre parênteses diminuição mental, mas não imperturbabilidade diminuída. O terceiro tipo é fraqueza de espírito, que é um bocado ambíguo, não é bem determinado como eles queriam. Põem entre parênteses é que é diminuição mental. E o quarto tipo é que é outra grave anomalia psíquica. O 20 número 2, só com a fraqueza de espírito, diminuição mental é que poderia ser articulado, imperturbabilidade diminuída. Mas eles não fazem isso, os alemães. Os italianos é que fazem. E os portugueses também, no artigo 20 número 2, que o professor Eduardo Correia não gosta, o professor Figueiredo Dias não gosta muito, eu também não gosto, o professor Corado Neves também não gosta, a professora Pizarro Ramirez também não gosta, o professor Tamba de Carvalho também não gosta, o professor Pinto Albuquerque também não gosta, mas o legislador, estes deputados todos eleitos pela imigração e fora da imigração e em Portugal, pela Europa, pelo círculo da Europa, pelo círculo fora da Europa e pelo círculo português, território continental e ilhas, são estes senhores que decidem, não somos nós os penalistas. Pronto, está bem, as grandes mentes dos deputados em Portugal é que decidem o Código Penal, não somos nós, nós somos uns tansos que andamos para aquilo e estas coisas e não percebemos nada desta porcaria, os senhores é que percebem, os senhores é que são os maiores, eu sou um tanso, vou vender pilhas para o momento a citar a sua jurisprudência italiana. Por isso, desculpem lá a ironia, mas de vez em quando tem que sair, porque... se a estupidez pagasse imposto, o português era riquíssimo. Não é só português, o povo. Depois, vamos para o corpo do texto. Ultrapassando, não vai ser 1 hora, senão as pessoas depois também fica muito tenso, e o Bernardo adora isto, mas depois fica muito tenso. Pronto, não vai ser muito denso, mas eu realmente ficava aqui a falar 3 horas, não é? Mas eu não posso esticar, eu começo a ver que a partir de meia hora, 45 minutos, ou 1 hora, os senhores já ficam cansados. Eu fico encantado a ouvir isto, que eu depois ouço, não é? E ouço a dormir, eu vou para a cama a dormir, a ouvir isto. Não é a parte política, é a parte desta. Eu sempre fiz isso, então quando estava em filosofia, estava sempre a gravar as aulas dos professores, e Nossa Senhora de Fátima ouvia horas e horas e horas. Filosofia política, o professor Diogo Pires de Aurélia era fartado de rir, ele gostava muito que eu gravasse as aulas e até dava comentários, então, doutor, ele já sabia que eu já era doutorado, então os professores já a nível muito avançado nunca me trataram pelo primeiro nome, era sempre doutor Paulo e doutor Paco. E os colegas olhavam assim um bocado, mas este tipo que é doutor e os outros não são,
porque mesmo nos doutoramentos, os craques todos eram doutores, como é evidente, licenciados eméritos, mas não eram doutores a sério como na academia. O DR escrito em minúsculo, os maluquinhos e os estúpidos do costume, que acham que sabem muito, não sabem nada, o DR no meu caso não pode ser utilizado. Ou seja, DR é para o licenciado, DR. O doutorado é doutor por extenso, DOUTOR, ou professor doutor, como é evidente por convenção. Obviamente no mundo anglófono tem que dar aulas e ter doutoramento, é essa a categoria clássica. No mundo não anglófono, não. São especialmente os franceses, os alemães, os portugueses, os espanhóis e os italianos, a Europa continental em geral, o mundo não anglófono, tira doutoramento, professor doutor. Se não põem o professor, se deixam só o doutor, não podem colocar o DR, isso é o médico, isso é o licenciado. Seja o licenciado em marketing na convenção dos países românicos e mesmo outros afins é doutor, só que é DR, não é doutor por extenso. Doutor por extenso, DOUTOR, é o doutorado, não é o licenciado. Não podem colocar DR, DR está incorreto em relação a mim, incorreto, por completo, em qualquer parte do mundo, dir-me-ão. No mundo anglófono utilizam isso, sim, utilizam sim senhor, mas temos que perceber que o PhD tem uma designação latina por alguma razão, Philosophiae Doctor, ou seja, doutor em filosofia, que traduzem depois para inglês, isto e aquilo, está bem, mas a designação original é latina, ou seja, é um bocadinho desrespeitar a tradição académica, só porque falam outra língua. Mas isto tem muito escrito para o quos, mas o que é facto é que colocar doutor em língua portuguesa escrita está absolutamente incorreto. Se for no inglês, isso fazem, como é evidente, mas como o Balsemão a tratar o Kofi Annan por doutor, isso é ridículo, o homem não é médico nem doutorado, não é? Mas o registro anglófono é mais formal nesse aspecto, o registro não anglófono é muito mais informal. Mas realmente chamar-me a mim doutor DR, sou igualzinho ao licenciado em marketing em Portugal. Em Portugal e na tradição universitária não anglófona, tem que ser doutor por extenso ou professor doutor, o doutoramento, todos. Senão não tem nenhuma diferença com os licenciados. O licenciado em marketing é igualzinho ao doutorado em direito penal, igualzinho. Se não houvesse estes quid pro quos. Há muitas coisas que são por convenção, isto não é formalismo jurídico, é muitas coisas que são de facto, não de jure. Mas pronto, a gente já sabe que os eliminados percebem tanto de direito penal como eu percebo, e de tradição universitária não anglófona como eu percebo de alcachofras, não é? As questões culturais, o mundo anglófono é o Império Romano, entendem? Falam inglês, têm as tradições deles, seja os Estados Unidos, seja a Inglaterra, seja a Commonwealth inglesa, isto e aquilo outro, e eles é que sabem tudo. Não, as pessoas fazem as coisas da vossa maneira e nós fazemos a nossa. Pois, não é bem assim, os ingleses, a língua franca como é a inglesa, e os americanos, pronto, tem que ser tudo à maneira deles. Não, a América é o Império, sem dúvida. Os ingleses têm muita força, mas os alemães, os franceses e outros afins olham para os ingleses e para os americanos como um bocado pouco polidos, para dizer o mesmo. Para começar a concluir, porque senão nunca mais sai daqui, começa a disparar. Ultrapassando as particulares dificuldades de determinação subsumidas ao conceito de enfermidade, não é? Que já vos disse, mais estrito e redutor do que os conceitos de anomalia psíquica no nosso artigo 20 do Código Penal, ou de perturbação mental do parágrafo 20 do Código Penal alemão, ou seja, o conceito de enfermidade é muito mais determinado, muito mais densificado, muito mais normativo, mais estrito e redutor do que o conceito aberto da anomalia psíquica e o conceito um bocadinho mais fechado, mais densificado da perturbação mental do parágrafo 20 do Código Penal alemão. E neste contexto de determinação normativa, coloco eu em nota, não é arbitrário que o próprio artigo 20 do Código Penal português, cunhado como inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, também traduz uma dinâmica múltipla, constituída a anomalia psíquica um conceito bastante vasto, extenso e algo antinómico, porquanto ilustra realidades diversas. Exemplo desta extensão do conceito está na sua
larga representatividade no ordenamento jurídico português. E eu aqui vou-vos dar os exemplos todos. Isto é uma nota de rodapé minha, por isso é que os argumentos, coitados, tinham tanta dor de cabeça comigo. E tem. Vejam bem os exemplos que eu dou. Dou os exemplos todos que existem na doutrina e na jurisprudência acerca da anomalia psíquica. Fui buscar tudo. Não há aqui nada que falhe em termos do que é a representatividade do conceito de anomalia psíquica no ordenamento jurídico português. A saber, Constituição da República Portuguesa, artigo 27, número 3, a linha H, e número 30, número 2. Conferi Pinto de Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, página 1039-1040. Página 1041. Código Penal, artigos 20, 91, 104 e 108. A anomalia psíquica não é só o artigo 20. O artigo 20 é o que tipifica a inimputabilidade na razão da anomalia psíquica, mas também é trabalhado no artigo 91, que a professora Maria João Tunes é especialista, no artigo 91, 104 e 108, que tem mais a ver com os níveis de segurança e outras coisas afins. Conferi Pinto de Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 2010, página 126 e seguintes, página 325 e seguintes, página 350 e seguintes, página 354. Código de Processo Penal, artigo 202. Conferi Pinto de Albuquerque, comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2011, página 592. Em relação ao número 2 do artigo 20, ou seja, 20 número 2, semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, como diz o professor Tapa de Carvalho, uma lacuna do Código Penal. Em relação ao artigo número 2, vide nota prévia ao artigo 202, página 591, anotações 6, 7, 8 e 9, páginas 594, 595. De outro modo, Código de Processo Ribeiro, outro autor penalista e de processo penal muito bom, o concorrente do professor Pinto de Albuquerque, fui buscar outro Código de Processo Penal, outro anotado, só para contrapor com o professor Pinto de Albuquerque. Ribeiro, Código de Processo, procurador de carreira, brilhante, este homem, brilhante. O doutor Pinto de Albuquerque, doutor Postense, o professor Pinto de Albuquerque é juiz de carreira, foi juiz de Tribunal de Boa Hora, foi juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e, obviamente, professor catedrático de Direito Penal na Católica, mas juiz de formação de carreira. Este senhor Vinícius Ribeiro, procurador. Código de Processo Penal, notas e comentários, 2011, páginas 571, 572. Vide anotação 3, parecer do CC da Procuradoria-Geral da República, por parecer número 13796-DR, segunda série de 17 de 1 de 2000, página 576. Código Civil, também fui para o registro não penal. Código Civil, artigos 138 e 152. LOF-TJ, aprovado pela Lei 3 LOF-J, em abreviação. LOF-TJ, aprovado pela Lei 3/99 de 3.1, artigo 91, número 1, a linha B, Lei de Saúde Mental 36/98 de 24, IFAN 7, artigos 12 e 22. Exemplo da antinomia inerente ao próprio vinto está, verbo e grácia, na heurística questão que Tapa de Carvalho coloca, a qual ilustra sobremaneira as dúvidas que assistem ao raciocínio por nós aqui desenvolvido. Em citação, a semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, uma lacuna do Código Penal. Literalmente é isso que o professor diz. Esta é a citação, é? Semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, 2 pontos, uma lacuna do Código Penal, ponto de interrogação, situação do professor Tapa de Carvalho. O autor refere-se concretamente ao artigo 20, número 2 do Código Penal, como eu já vos disse 50 vezes. O professor Tapa de Carvalho diz isto no Direito Penal, parte geral, questões fundamentais, teoria geral do crime, 2008-2011, página 91. Contudo, ao invés do que sucede no âmbito do artigo 20 do Código Penal português, o parágrafo 20 do Código Penal alemão, como eu já vos disse, 51 vezes hoje, enumera 4 possíveis tipos de perturbação mental, ainda que o último tipo sob a forma de cláusula residual aberta. 2 pontos, digam comigo: perturbação psíquica doentia, perturbação profunda da consciência, fraqueza de espírito e dominação mental, que tem a ver aqui com o artigo 20, número 2, e com o artigo 89 do Código Penal italiano,
E número 4, outra grave anomalia psíquica. Se bem que os alemães não costumam ir à fraqueza de espírito, dominação mental. Tem lá, mas não, a jurisprudência não tem essa tradição. Porque isto tem muito a ver qual é a tradição, seja no direito, seja nas universidades, seja no mundo anglófono, seja no mundo não anglófono. As pessoas estão no etnocentrismo epistemológico e cultural avassalador. Cá no meu cantal é assim que se faz. Cá na minha casa é assim que se faz. Ó filho, mandas lá na tua casa. Pode ser? Corrado Neves, a problemática da culpa nos crimes passionais, 2008, página 23. Eu sou muito agostiniano como o nosso Papa Leão XIV. O mundo é um livro. Se os senhores se baseiam só numa cultura, só numa doutrina, só numa tradição, só num país, estão a ler uma página. Quem fica em casa só lê uma página, como diz o Santo Agostinho. Estas pessoas, eu conheço 40 países, estou sempre a estudar, estou sempre a viajar, estou sempre a aprender com o livro do mundo e o livro da existência humana. Mas pronto, como sou uma besta, vamos lá dar um tiro nos cornos do homem. Seja em termos profissionais, seja em termos físicos, diz tudo acerca do mundo de hoje, pessoas que vão atrás de pessoas como eu, que o que verdadeiramente gosta é de estudar e de aprender. Diz tudo acerca do mundo de hoje. Quando eu era miúdo, não dá para a escola. Pois esse é que era o problema. Eu sempre dei para a escola, mas parece que por dar para a escola sou um aula a bater. Isto é interessante. Por isso, para concluirmos, mais estrito e redutor do que os conceitos da anomalia psíquica do nosso artigo 20 do Código Penal ou de perturbação mental do parágrafo 20 do Código Penal alemão. A Suprema Corte de Cassazione fixou jurisprudência obrigatória no sentido da inclusão das perturbações da personalidade, não perturbações mentais, perturbações da personalidade, as famosas 4 maravilhas, da Big Four, do Cluster B, da DSM-5-TR, perturbação histriónica da personalidade, perturbação estado-limite da personalidade, perturbação narcísica da personalidade e perturbação antissocial da personalidade, os famosos psicopatas. Foi aqui que eles fortemente se basearam, o Cluster B da DSM-5-TR, porque há mais perturbação da personalidade do que estas, ok? Mas foi aqui que eles focaram, porque são estes normalmente os problemas maiores na dinâmica jurídico-penal. Para concluir, a Suprema Corte de Cassazione, ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça italiano, fixou jurisprudência obrigatória. Os juízes de relação lá deles e os da primeira instância têm que seguir esta diretriz. Fixou jurisprudência obrigatória no sentido da inclusão das perturbações da personalidade no âmbito das causas possíveis de inimputabilidade ou imputabilidade diminuída. Essa é que é essa. Artigo 88, inimputabilidade. Artigo 89, imputabilidade diminuída do Código Penal italiano, como é evidente. Ficamos por aqui. Um abraço. Muito obrigado.